parece amor não passa de simples capricho. E em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Muito interessante essa leitura preparatória e nos desperta o ensejo para reflexões bem profundas, né? Porque muitas vezes nós outros ficamos afoitos para dividir ou multiplicar a mesma paz que nós sentimos nesse contato que nós temos com a espiritualidade. Muitas vezes a gente fica afoito para que o outro que está passando por um determinado sofrimento, uma determinada necessidade, se veja beneficiado da mesma maneira como nós somos por esses mentores maravilhosos que nos assistem, que nos acompanham e que abrem esses mananciais infinitos do universo, derramando tantas bênçãos sobre nós. Acontece que nem todos estão preparados. Eu observo, principalmente nas quintas-feiras, por exemplo, né, que é o estudo que é basicamente conduzido pelo Ascan. Quem é o Ascan? Quem é esse ser? Né? O Ascan, como ele mesmo disse, como ele mesmo já se apresentou várias vezes, ele não é um espírito com o qual nós temos o costume de lidar dentro do espiritismo, né? Ele também não é um humano da maneira como nós concebemos. Então, quem é o Ascan? Ele se auto-intitula um EB. O que é um EB? Uma entidade biológica extrafísica. Ora, se ele é uma entidade, ele é um ser. Se ele é biológico, significa que, de alguma maneira, ele tem as mesmas moléculas organizadas de alguma forma que nós temos, né, num outro tipo de corpo. Aí ele se auto-intitula extrafísico, ou seja, que está além do plano físico. Em outras palavras, ele é um ET, né? Um ET. E aí, às vezes, a gente ouvindo as palestras dele, muitas vezes a gente fica até confuso, né? Não caiu, não sei o que aconteceu aqui. Que mudou aqui para mim. Só um instantinho que minha tela, de repente, modificou. Deixa eu só tentar consertar aqui. Acho que eu vou ter que sair e entrar novamente. Não, eu acredito que alguém tenha tentado acessar. Alguém apertou a... Alguém apertou alguma coisa aí diferente? Apertou na tecla... Deixa eu ver aqui. Tia Vânia, Oi. nós estamos vendo o compartilhamento de tela do Ruberval. Ele precisa tirar o compartilhamento de tela dele. Aí você volta. Porque aqui para mim não está aparecendo nada. Está tudo em branco, realmente. É porque ele está compartilhando a tela dele. Provavelmente, talvez deve ter tentado ou abrir ou fechar a câmera ou o microfone e apertou o compartilhamento de tela. Na semana passada, isso também aconteceu. Ruberval, você está nos ouvindo? Ô, Vânia. Oi. É mais fácil a Camila excluir ele e ele entrar de novo. Ah, tá. Ouviu, Camila? Ouviu, Ruberval? Pronto, voltamos. Bom, mas aí, como eu estava dizendo, ele é um ET. E, às vezes, ele passa tantos ensinamentos e tem passado tantas coisas novas e tantas novidades, e, às vezes, a gente fica afoito para dividir isso com outras pessoas. A questão é o seguinte: as outras pessoas estão preparadas para essas novidades? Até mesmo entre outros irmãos espíritas, né? Estão preparados? Porque é preciso que tenha tido uma preparação
preparação prévia. Cada um de nós, à sua maneira, em seu âmbito de ação, foi preparado. Senão, não estaria aqui, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque o trabalho é aberto para todos, o estudo é aberto para todos, eles têm o maior... Eles nunca fecharam o trabalho, nunca, nunca. Mas é preciso entender quem está preparado. Tanto é que o grupo de WhatsApp tem mais de 100 pessoas, e quantas são que participam desse estudo? Né? No domingo, a gente tem em torno de 40 pessoas, às quintas, nós trabalhamos com em torno de 20, 25 pessoas. Né? Nem todos estão preparados. Então, essa questão de lançar pérola aos cães, não é... Aqui, Jesus nem está colocando os cães numa condição inferior. Ele se valeu de uma comparação, de uma parábola, para poder explicar que, muitas vezes, as pessoas não estão prontas para entender determinadas mensagens. Ora, o próprio Jesus, em seu tempo, teve que escolher 12 apóstolos para serem os propagadores dos conhecimentos que ele estava passando, e mesmo assim a conta de parábolas, porque nem os próprios discípulos, nem os próprios apóstolos estavam preparados para tantas novidades. Dizer que na casa do Pai tinham muitas moradas, quando se acreditava apenas na terra como morada permanente, e no céu ou no inferno como moradas subsequentes. E Jesus vem e fala que na casa do Pai tem muitas moradas, sabe? Quando Jesus vem e ensina que não se deve julgar, e que para a gente julgar, a gente tem que analisar se nós estamos aptos a jogar a primeira pedra. Então, ele passou uma série de ensinamentos, né? Meu reino não é deste mundo. Então, de onde é o reino dele? De que mundo é o reino dele? Né? Naquela época, as pessoas não tinham condição de entender também. Então, foi falado por parábola. Mas agora, nos está sendo tirado um véu. Prestem atenção. Prestem atenção. Sabe? Nós estamos com a página lá no YouTube, que estão tudo que foi gravado está lá colocado, a Luísa colocou. O Felipe abriu uma página no Instagram que ele está colocando trechos, frases dos ensinamentos do Ascan, e embaixo o texto referente àquela frase. Está lá disponível. Quantos estão prontos para entender essas mensagens? Sabe? Quantos estão... Quando ele fala assim, que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e aí mostra uma foto de um Criador, que nada mais é do que um grupamento de extraterrestres, quem está pronto para entender isso? Né? Então, muitas vezes, não adianta a gente estabelecer discussões em grupos, ainda que seja dentro da nossa própria família, entre amigos mais próximos, que ainda não estão aptos a entenderem esses ensinamentos tão profundos e tão novos para tantas pessoas. Né? É preciso que a gente absorva esses ensinamentos, introjete-os, e que no momento certo, no momento aprazado, na discussão apropriada, aí sim nós possamos apresentar nossos pontos de vista. Mas discussões estéreis, briga para mostrar nosso ponto de vista, provar quem é que tem razão, quem é que está certo, quem é que está errado, não adianta. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Aliás, é uma perda de tempo. E hoje a demanda é pela utilização total do tempo com qualidade. Então, nós não temos que entrar em discussões infrutíferas, né? Até porque cada um está no momento do seu próprio crescimento pessoal, da sua própria evolução, e cada um vai entender esses conhecimentos da maneira que ele está
em condições de entender. Alguns entendem mais, absorvem mais, estão mais abertos, outros entendem menos, né? Então, eu penso que essa leitura de não lançar coisas santas aos cães é isso, não é que o outro é um cão e que ele é desprezível e que... Não, é só não entrar em discussões estéreis. Não adianta a gente ficar colocando o nosso ponto de vista, porque a verdade ela é muito maior do que o nosso próprio entendimento. E o que nós temos aqui é a ponta do iceberg da verdade, a ponta, a pontinha, né? Tem muito mais coisas para serem entendidas, compreendidas, e nós temos que nos dedicar a essa compreensão, e não a mostrar para o outro que ele está errado e que nós estamos certos, ou vice-versa, né? Então, vamos pedir a Jesus que nos presenteie com a sua presença mais uma vez, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos intua, que nos visite nesta noite. Buscamos em Jesus a paz, o amor e a luz que precisamos. Pedimos a Jesus a sua bondade e a sua misericórdia para com todos neste grupo, em especial para aqueles que estão enfermos, em tratamento, restabelecendo a sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Pedimos a Maria Santíssima que possa visitar todos os lares dos nossos irmãos presentes aqui nesta noite, que possa, através da visita a esses lares, estabelecer a cura física e espiritual, fluidificar as águas, transformando-as em veículo de tratamento para todas as doenças do corpo e da alma, trazendo paz aos corações de todos aqueles que ela tocar com o seu manto de luz. Em especial nessa semana em que aqui na Terra se celebrou o dia de Nossa Senhora da Conceição. Pedimos a ela, Imaculadíssima Conceição de Aparecida, que possa nos abençoar com a sua luz, com seu amor, com o seu manto e com seus braços amorosos de mãe, nos acolhendo em seu regaço, trazendo para os nossos corações a paz e a força que precisamos para esses dias de tantas transformações pelas quais estamos vivenciando. Sê conosco, amado Mestre Jesus, sê conosco, Maria Santíssima. Estejam com todos nós, queridos amigos espirituais, que todos vocês possam, mais uma vez, nos orientar, nos intuir e nos esclarecer. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, para aqueles que eu não cumprimentei. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso estudo da noite. Visto que hoje, segundo o próprio Ascan, nós vamos encerrar essa parte que fala de que a luz é feita, que a razão é feita, como que é? A luz da razão, né? Então, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, pela psicografia do Chico Xavier, com os conhecimentos e a mediunidade de André Luiz. Ficamos sabendo que essa obra foi ditada a André Luiz não só por Eusébio e Calderaro, que intermediou, sendo Calderaro o médium de Eusébio, mas que toda uma equipe esteve junto a Eusébio trabalhando na confecção dessa obra, que particularmente eu dei muito pouca importância quando eu li a primeira vez,
Aliás, a primeira vez que eu li essa obra, eu li porque ela fazia parte da coleção de André Luiz que eu estava estudando, mas sem um interesse ajuizado acerca dos assuntos que ali estavam sendo tratados. E somente agora, feita todo o crescimento, amadurecimento que a gente precisa, não é? É que a gente, então, tenha compreensão real desse estudo, e eu jamais imaginei também, da minha parte, que esse estudo fosse sendo feito dessa forma, frase a frase, quando necessário, parágrafo a parágrafo, quando necessário, mas que pudéssemos compreender tudo que ali estava sendo trabalhado. Na semana passada, nós tivemos a presença do Hans, e o Hans, então, discorreu para nós toda a preleção de Eusébio até o momento dessa frase, né? Nos trouxe com a sua doçura, com a sua paternal assertividade, né? O conhecimento do seu ponto de vista, sempre assessorado pelo Ascan, mas de uma forma muito tranquila, muito serena, nos trazendo mais esclarecimentos, agregando mais valor a tudo isso que estudamos até esse momento. Então, hoje nós encerramos esse estudo, porque, conforme disse o próprio Ascan, nós teremos inúmeras oportunidades para dar continuidade no estudo da razão, né? Mas não do ponto de vista como razão, a razão criada por Deus, mas no ponto de vista da razão que o homem deixou se perder, né? E que se tornou loucura. Bom, então, neste momento, né, nós queremos deixar a palavra livre aos nossos irmãos espirituais, e aqui eles pediram que nós pesquisássemos em outras obras de elevada envergadura, que fossem obras respeitadas dentro da nossa doutrina, né? Trechos que pudessem dar embasamento àquilo que ele estava explanando. E uma das coisas que ele fez abertura há 2 quintas-feiras atrás foi falando sobre os canais de publicidade que são respeitáveis, né? Isso porque, segundo ele, depois ele veio ter comigo e conversar comigo, surgiram alguns comentários, não entre as pessoas que estão aqui hoje, mas surgiram alguns comentários falando da utilização desse tipo de ferramenta para a prática do espiritismo, né? Que o espiritismo deve ser praticado dentro do centro espírita, e que as incorporações, né? Ou seja, o exercício ostensivo da mediunidade deveria ser praticado somente nos trabalhos mediúnicos, né? E aí, quando eu pedi a ele que nos esclarecesse a esse respeito, ele pediu que nós consultássemos essa obra, ele foi direto nessa obra, nos trouxe esses apontamentos, nos citou a conversa do próprio Chico Xavier com o Geraldo Lemos, e também nos lembrou o seguinte, que o Chico praticava a sua mediunidade desde a mais tenra idade, dentro de sua própria casa, no seu quarto, e mais ainda, sozinho, sem ter ninguém que ali o desse uma sustentação, uma ajuda ou qualquer tipo de apoio espiritual, mediúnico, doutrinário, né? Então, ele nos fez lembrar que tudo evolui, tudo caminha para o progresso, né? E dentro das palavras do próprio irmão Chico, no futuro, a doutrina espírita seria toda ela praticada dessa maneira, né? E existe isso aí disponível na internet para quem quiser consultar.
e que os centros espíritas, muitos deles, se não se adaptassem a essas novas tecnologias, seriam fechados. Uma coisa que nós temos feito é que esse tipo de ferramenta que está sendo usada por nós nos foi recomendada já há 5 anos atrás, né? Então, para nós não é novidade a utilização de uma mídia para a realização do culto do Evangelho ou de estudos. Estudos, para nós, é novidade, porque ele começou em março, né? Distinguiu-se a partir de março. Em março, nós fizemos um período, março e abril, nós fizemos um período de 2 cultos semanais, em função do momento que estávamos vivendo, e depois o próprio Hans pediu que não fechássemos a quinta-feira, mas que dedicássemos ela ao estudo de uma obra subsidiária, né? E assim nós temos feito. Então, o que eles nos fizeram lembrar é que todos os canais de publicidade são respeitáveis. Aliás, que os canais de publicidade respeitáveis, eles sim são caminhos pelos quais a ideia espírita precisa e deve transitar. Então, nós estamos com algumas ferramentas para fazer esses estudos, esses pensamentos, esses conhecimentos estarem disponíveis a um grupo muito maior de pessoas, porque não pode, nenhum conhecimento deve ficar disseminado a um grupo de X ou Y pessoas, porque isso seria elitismo, escolher um determinado grupo para poder esse grupo ser o detentor da verdade? Não, não pode ser assim. Então, nos foi orientado. Primeiramente, nós abrimos o YouTube, mas eu já tinha uma página no YouTube, começamos a usar essa página, o Ascan não quis, ele não aprovou, ele disse que teria que ser algo exclusivo, algo que fosse essencialmente para os estudos, para o culto, né? Então, nós abrimos uma nova página e colocamos o nome dessa página, em vez de colocar o nome dele, que ele também não queria que colocasse, nós colocamos o nome da nave dele. Então, ele tem uma nave de proporções gigantescas, a nave dele, segundo os antigos ensinamentos dele, que nós iremos colocar disponível no Instagram, da proporção da Lua, né? Em torno do tamanho da Lua, são naves gigantescas, são mundos, como nós aprendemos lá no livro anterior de estudo do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, a colônia, aliás, não era colônia, o posto de atendimento Lar Fabiano era um posto transitório. Ele se locomovia de um lugar para o outro e ligam-se os motores para ele se locomover. O que é isso, se não uma nave? Né? Para quem lê o Obreiro de Vida Eterna, tem lá a descrição. Eles mudam o lugar porque eles estavam sendo muito atacados naquele lugar. E a nave do Ascan, até o começo do ano, ela estava situada entre Marte e Júpiter. Nós perguntamos se ela estava dentro daquele cinturão de asteroides, e ele disse que não, que ela estava fora do cinturão de asteroides, mas não deu muito detalhe. E disse que também a Nova Jerusalém é a nave do Comando Ashtar-Sharan. Lembrando que o Comando Ashtar-Sharan não é o comando de um comandante, mas é a congregação da Confederação Galáctica que protege não só esse sistema solar, mas vários outros sistemas solares. Eles estão aqui na Terra, aqui no sistema solar, porque, segundo o que nos explicaram, o avanço não é do planeta Terra, o avanço é do sistema solar. Então, Júpiter já está na 5ª dimensão, Saturno já está
na quinta dimensão, Vênus já está na quinta dimensão, mas, por exemplo, Mercúrio não está, a Terra não está, né? Então, vários outros planetas não estão. E agora é um salto quântico para esses planetas, não para a humanidade, para os planetas. E o que vai ser feito da humanidade? A humanidade ou acompanha o planeta ou migra para um planeta que está na sua mesma vibração. Então, abriu-se uma página que chama-se Fraternidade Cósmica Estrela Guia, que é o nome da nave dele, Estrela Guia, né? E ele mudou, mais ou menos há uns 4 meses, ele migrou a sua nave, que estava estacionada há mais de século nessa área, junto com outras grandes naves de vigília do sistema solar. Ele migrou para as proximidades do Sol. E a NASA conseguiu fotografar a nave dele, né? A nave dele foi fotografada como um imenso objeto atrás do Sol. Agora, logo que ele migrou, ele nos deu a notícia que havia migrado mais ou menos em setembro, né? Que ele disse que eles tinham se deslocado, e agora, acho que em outubro ou novembro, a NASA conseguiu detectar esse grande objeto ali próximo ao Sol, né? Então, ele nos comunicou também essa semana que o Sol está num movimento que vai diferente do seu movimento tradicional, com muitas explosões solares. Essas explosões não são explosões maléficas, no sentido de queimar a Terra ou qualquer coisa assim. O que pode causar é um grande transtorno em relação à tecnologia, aparelhos eletrônicos, funcionamento de internet, nesse sentido. Mas nossos corpos já estão recebendo essas energias oriundas dessas explosões solares, porque, segundo o Ascan, essa energia da explosão solar atravessa a Terra e prossegue, e ela passa pelo nosso corpo. E, ao passar pelo nosso corpo, o objetivo é, literalmente, é o fogo purificador, de queimar energias deletérias, energias densas, trazer para nós um estado de purificação adequado a esse novo momento. Outra informação que ele nos passou é de que o nosso DNA tem sofrido alterações. O DNA de todos na Terra, mas somente os, entre aspas, que estão em condições, que estão despertos, é que saberão usufruir dessas modificações que estão sendo feitas no DNA. Que modificações são essas? Primeiro, trazer para todos nós um fortalecimento físico que nos dê condições de suportar essas ondas energéticas, essas frequências vibracionais elevadas, de forma que nos mantenhamos vivos. Primeira coisa. Segunda coisa, despertar, descalcificar nossa glândula pineal, ampliar nosso estado de consciência. Então, quem é médium, a mediunidade está mais despontada, ampliada, muito mais aberta, né? Muito mais ostensiva. Quem tem algum tipo de mediunidade, nunca trabalhou essa mediunidade, começa a ter movimentações psicossomáticas, ter movimentações sensitivas que lhes eram até então desconhecidas. Enfim, essas modificações no DNA farão mudanças substanciais nos nossos chakras, nas nossas percepções, na nossa mediunidade como um todo, mas também no nosso corpo físico. Quais são os efeitos colaterais dessa alteração de DNA num corpo já existente? Porque as crianças já
que estão sendo geradas já estão nascendo com essa modificação. Mas e nós, que estamos aqui encarnados e que estamos passando por esse processo de mudança? Qual é o efeito colateral? O efeito colateral é muita dor de cabeça, muita indisposição física, um cansaço sobre-humano, fadiga, mal-estar em geral, sono em horários indevidos, muito sono de dia, sono picado à noite, suores, sudorese excessiva, formigamento na ponta, nos extremos dos membros, principalmente nas pontas dos dedos, nos pés, né? Então, esse tipo de efeito colateral, eu estou esquecendo de falar, ele está me lembrando aqui, os zumbidos no ouvido, né? Cada vez mais prolongados, cada vez mais altos. Se a gente não tiver uma distração, a gente pira com esses zumbidos, né? Então, tem que colocar um fone de ouvido com música em determinados momentos e tudo mais. Esses são os efeitos colaterais, a gente tem que lidar com esses efeitos colaterais, porque é algo que os médicos não conseguirão, remédios alopáticos capazes de trazer um pronto restabelecimento para esses sintomas. Então, isso não é a Vânia que está falando, eu estou aqui falando com a quiescência do Ascan, né? Então, nós vamos aos médicos, eles vão pedir hemograma, não vai constatar que nós estamos com problemas graves, mas ele disse que a característica de anemia e de plaquetas baixas nesse processo é normal, que a gente não deve se assustar, mas trabalhar a alimentação, né? Isso é uma coisa que ele tem me pedido muito, alimentos vivos, e é por isso que ele disse que pediu tanto que estudássemos lá a questão dos vegetais e dos alimentos vivos, né? Que os alimentos que têm energia, né? Que são os legumes, as folhas dos vegetais, e, na medida do possível, equilibrar o consumo de carne vermelha, né? Em função dessas alterações pelas quais nós estamos passando. Eu não preciso nem dizer que o álcool e o fumo vão criar um conflito de energias no corpo que vão trazer efeitos colaterais muito mais acentuados, né? Então, é uma escolha de cada um, mas se sentirá no corpo esses efeitos ainda muito mais intensos, em razão de qualquer tipo de viciação que o corpo possa apresentar. Ele pede para ressaltar novamente, né? Então, ele vai continuar nesse movimento de canalização, que não é incorporação, porque ele não é morto, né? Ele gosta de ressaltar isso, ele não é um espírito. E ele disse que o nosso conceito de espírito é arcaico, da mesma forma que o nosso conceito de colônia espiritual também não coaduna mais com as novas revelações. Mais ainda, ele nos diz que a terceira revelação, que é o Espiritismo, ela veio para trazer todos os novos conhecimentos e que a codificação foi apenas o início dessas revelações, né? Então, são as palavras que ele está me pedindo para passar. Ele disse que esse novo espiritismo evangélico, ou essa nova religião cósmica do amor, que é o que ele gosta de chamar, né? A grande ou a universal religião cósmica do amor, pede trabalhadores decididos, ceareiros decididos a revolver as leiras da verdade, a abrir a senda da verdade, a mostrar a verdade. E ele fala que nesse processo
é um processo de construção e que muitas vezes precisa de quê? De silêncio. E por isso ele nos trouxe essa página hoje, de não lançar coisas santas aos cães, porque nem todos estão prontos. Mais ainda, ele nos falou há poucos tempos agora de que nós somos os trabalhadores da luz, que brilhe a vossa luz. Falou muito em luz, 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 e essa é uma palavra de ordem, né? A gente deve pensar na luz, emitir luz, nos sentirmos luz. É um momento em que a gente deve trabalhar isso o tempo todo. E ele disse o seguinte, que não importa que nos consideremos que somos pouco, porque não somos poucos, né? Mas ele disse que, ainda que fôssemos pouco, se nós nos unirmos em torno dessas verdades, desses conhecimentos, né? Nós teremos força o suficiente para ajudar todos aqueles que estão no nosso entorno. Então, observem que são palavras que foram psicografadas por André Luiz em 1965 e que estão agora sendo novamente levantadas como bandeira para esses novos tempos, né? Então, é preciso que a gente veja esses canais de publicidade respeitáveis. Na época que foi vinda à luz essas palavras, eram apenas os jornais impressos e o rádio e a televisão. Mas hoje, os canais de publicidade respeitáveis são centenas. Nós temos milhares de canais. Então, nós podemos usar isso de forma tranquila, em silêncio, né? Então, o Felipe está lá trabalhando no Instagram. Depois vocês vejam com ele como que faz para vocês terem acesso a isso. E ele vai explicar para vocês. Ao final, eu peço que o Felipe possa falar um minuto e explicar como que vocês têm acesso. Ele abriu também um outro grupo de WhatsApp. Esse outro grupo de WhatsApp vai estar direcionado somente para as orações, né? Porque as pessoas que entrarem pelo Instagram e ali fizerem seus pedidos de orações, então vai cair direto nesse grupo, que é um grupo que somente os administradores poderão se manifestar e as pessoas que pedirem orações através do Instagram, né? Então, são ferramentas que estão usando para poder levar esses conhecimentos mais longe. Então, agora vamos dar continuidade. Bom, segundo ele aqui, estão sendo convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio, no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinua a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia que rege a existência. Bom, meus irmãos, tudo no universo é equilíbrio, é harmonia, é paz, é luz. A escuridão que os cosmonautas detectam no espaço é nada mais, nada menos que a sua pouca condição de visualizar a luz em todas as suas formas, em toda a sua abrangência. E os olhos humanos, ainda que vestidos do paramento espacial adequado para sobreviver à baixa temperatura do espaço, na restauração de equipamentos, na manutenção das estações espaciais às quais eles orbitam, ainda assim é incapaz de ver a luz, apesar de olhar para o planeta Terra e ver o globo azul, né, iluminado pelo Sol, mas não consegue vislumbrar a luz em torno de si.
mas a luz existe. Ela está lá, né? Por quê? Porque tudo se move dentro da luz. A luz é o verbo divino e ela está permeada de matéria. Aquilo que os seus cientistas agora começam a trabalhar, chamando de matéria escura, outros chamam de antimatéria, outros chamam de espaços vazios, dizendo que não existem espaços vazios. Tudo que está em torno do planeta Terra, tudo que está girando dentro desta galáxia, nessa espiral de vida que é este mundo em que o planeta Terra está ali semeado, tudo que gira, tudo é luz. E onde está a escuridão? A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. A escuridão se faz presente quando o homem opta por não ver a luz. Quando é que o homem faz essa opção? Quando ele, estando numa encruzilhada entre dois caminhos, o caminho da direita, que é o caminho do amor, o caminho da esquerda, que é o caminho do engano, mas é um caminho cômodo, é um caminho agradável, é um caminho atrativo, e ele opta, então, por seguir o caminho do engano, porque na sua ilusão, ele crê que a vida existe apenas nesta existência, nesse curto lapso de tempo. Então, se a vida é somente um lapso de 70, 80, 90 anos Terra, por que optar pelo caminho da direita, intitulado Caminho do Amor, em que os caminhos são muitas vezes estreitos, íngremes, difíceis de serem trilhados, e que eu não tenho certeza onde eu vou chegar. Não tenho certeza porque eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, a minha visão se torna restritiva, limitada. Se eu não tenho fé, a minha visão me torna capaz de ver somente o momento presente. A realidade na qual eu estou inserido, é o que ela me permite ver. E qual é essa realidade para o descrente? Essa realidade é a realidade de um mundo envolvido no mal, em caminhos escusos, em crimes hediondos, violências, capitalismo selvagem, socialismo mal interpretado e toda uma horde de sistemas criados para a governança humana, ou seja, poucos dominando milhares. Porque não se iludam com aquilo que ensinaram aos irmãos sobre democracia. Nem mesmo os gregos compreenderam o sentido de algo tão grandioso que eles estavam perpetuando através dos tempos. Nem eles compreenderam. Que esperar de um mundo como os Estados Unidos da América, por exemplo, que é o expoente do capitalismo ou da democracia? Como esperar que haja governos dos povos, pelos povos e para os povos?
É uma hipocrisia. Há um tempo atrás, porque falar de tempo é tão interessante quando a gente está abordando as questões da Terra, mas no nosso contato com os expoentes da Rússia, nós apresentamos a eles, o que seria o governo ideal para a humanidade. Nós mostramos a eles como deveria ser a nova Terra. Em troca disso, nós daríamos a eles altos conhecimentos de como explorar o espaço, de como criar novas tecnologias, avanços na medicina, e em troca de tudo que lhes passaríamos, na época eram os nossos subordinados que aqui vieram, eles deveriam implantar esse novo sistema de governo na Terra, ao qual nós demos o nome de comuna, e que eles transformaram no nome de comunismo. E nós passamos todas as primícias de como deveria ser o governo de comuna, que é o governo que se pratica em todos os orbes em desenvolvimento. Governos em que tudo que se produz é partilhado entre todos da mesma forma, de forma qualitativa, quantitativa, de forma sustentável, governo em que se ouvissem as pessoas, em que a educação, a saúde, a segurança fosse um direito acessível a todas as pessoas. Nós passamos todas as diretrizes, passamos todas as novas normativas. E o que aconteceu? O que aconteceu? Tudo aquilo que nós passamos, que nós informamos, foi usado para o poder, o interesse de alguns poucos, né? Subjugando os governos anteriores à força para a implantação de uma nova metodologia que nem de perto foi o que nós passamos a eles e que se transformou no que a história mostrou a vocês. Da mesma forma, fizemos isso ao tempo dos gregos, ensinando o governo do povo, pelo povo, para o povo, que nada mais era do que o governo da comuna. O governo feito pelas pessoas de forma cooperativa. Bancos cooperativos, né? As moedas seriam em forma de trocas sustentáveis, e também a história mostrou o que aconteceu. E por que nós, respondendo a pergunta aí que está sendo feita mentalmente, por que nós não intervimos e não acabamos com tudo e não exigimos que fosse feito da maneira como nós ensinamos? Porque nós ensinamos, nós mostramos, mas nós deixamos qualquer humanidade livre para escolher os seus caminhos. E por que nós permitimos que se continuasse nesse estado de coisas? Porque esses governos se impuseram, mas as pessoas são elefantes. Elas são grandes, fortes, monstruosas, imensas,
mas elas não conhecem a sua força. Elas não conhecem o seu poder. E elas aceitam, caladas, de bom grado, até satisfeitas, que alguém lhes domine, que alguém lhes diga o que fazer, que alguém lhes aponte a direção que elas devam seguir. E assim tem sido. Nós também fizemos vários acordos, não só com os russos, mas nós visitamos outros povos, visitamos outros governos. Não pensem vocês que não estivemos aqui trabalhando para que essa loucura que está disseminada no planeta atualmente não fosse tratada, não fosse evitada. E visitamos o governo da Alemanha. E trouxemos parâmetros. Olha a revelação que eu vou fazer a vocês. E vocês vão entender por que o Hans está comigo. E eu espero que vocês tenham muita responsabilidade para ouvir essas minhas palavras, calar essas palavras em seus corações e refletir sobre elas. Nós também visitamos a Alemanha, em loco. E visitamos um grupo de jovens altruístas, cheios de ideais, com encarnações respeitáveis no seu passado, e que, à conta de um Napoleão Bonaparte, que não conseguiu também honrar todas as suas promessas, vinha com uma bagagem de promessas muito grande à Terra. Entre eles, um moço chamado Adolf Hitler. E nas nossas reuniões, nós o preparávamos para um novo mundo, uma nova terra. Preparávamos aquele jovem, aqueles outros jovens, para que eles fossem líderes do povo, implantando um governo da comuna. E nos apresentamos de forma tão ostensiva, preparando, mostrando, trazendo parâmetros de governo, o governo dos trabalhadores, para os trabalhadores, para os pobres. Ele deveria focar nesse grupamento enorme, e ele conseguiria dominar o mundo levando esse governo de trabalho cooperativo, de dinheiro cooperativo, de acesso a tudo que se tem direito cooperativo. Ele ficou tão convencido disso que qual foi a grande preocupação dele? Ele ficou uma parte do seu governo toda procurando a sua origem extraterrestre, tentando provar que ele era um dos nossos. Instituindo uma religião cuja suástica é um dos símbolos do budismo, para quem não conhece, e buscando, pesquisando no Ártico, pesquisando no Egito, pesquisando na Índia, onde que estava a sua origem divina. Nós já deveríamos ter desistido de vocês. Nós já deveríamos ter desistido de vocês. Mas nós trabalhamos para Yoshua. Nós servimos Yoshua. Yoshua ama a humanidade. Yoshua transborda em compaixão pela humanidade. Então, mais uma vez nós estamos aqui. Não sou somente eu. Todo o comando Ashita Shahan, comandado pelo próprio Yoshua Shahan. Estamos todos aqui, nos 4 pontos deste planeta, espalhados por todos os lugares,
fazendo canalizações, trazendo os mesmos conhecimentos de forma essencial. Podem mudar as palavras, podem mudar as línguas, podem mudar os sotaques, o conhecimento é o mesmo. Então, não podem dizer que o conhecimento é privilégio dos americanos, dos russos, dos alemães, dos chineses, nem vou falar dos chineses, dos japoneses, não. O conhecimento, ele está sendo divulgado, difundido em todas as áreas deste planeta. Em troca de quê? Em troca de nós nos apresentarmos e vocês falam, ah, que bom, eles realmente existem, eles estão aí. Nós não temos essa preocupação. Aliás, estamos todos aí, para quem quiser ver. Basta olhar os seus jornais. Aliás, uma das exigências que nós fizemos, com prazo para os seus governos, foi de que os seus governos reconhecessem a nossa presença. E já está aí. A NASA já reconheceu, essa grande autoridade israelense já reconheceu. Nós estamos aguardando a Rússia se manifestar, nós estamos aguardando a China se manifestar. Nós estamos dando tempo, mas principalmente, e nós vamos dar um show pirotécnico. Nós estamos aguardando o Vaticano se pronunciar. E foi um acordo assinado entre partes. Nós trouxemos tecnologia, nós trouxemos avanços imensos. Os americanos desenvolveram armas em 50 anos de contatos, de intercâmbio, eles desenvolveram armas que em 5.000 anos eles não conseguiram sequer imaginar. O progresso que aconteceu, se você olhar a idade desse veículo de comunicação, que é a internet, ela é um bebê. E fomos nós que trouxemos esses parâmetros de comunicação. Enviamos um dos nossos em loco, chamado Tesla. E foi feito o quê? Então, o homem não quer nos escutar. E nós não queremos mais nos preocupar com esse tipo de situação. Doravante, nós estamos aqui, nós não viremos. Escutem a diferença. Nós não viremos. Nós estamos aqui, presentes. Nós estamos aqui no seu céu. De agora em diante, quando você olhar o seu céu, observe direito, porque você não sabe distinguir uma estrela de um satélite de uma nave espacial. Porque de agora em diante, as nossas naves superpovoarão os seus céus, de dia, de noite, para que todos possam nos ver. E nós vamos cobrar, sim, a nossa missão aqui na Terra. Quando Jesus disse que enviaria um Consolador e que ele faria relembrar de todas as coisas que ele havia ensinado, nós estamos aqui, não é para lembrar, nós estamos aqui como coletores. Jesus plantou, nós viemos colher. E para colher, nós colhemos o bom fruto, o trigo bom. Nós separamos o joio do trigo. Então, aquela figura alegórica de que Jesus vem nas nuvens e que colocará à sua direita os justos e à sua esquerda os injustos, é esse o trabalho. Olhem para as nuvens, vocês vão ver as naves.
Os desencarnes em massa é uma realidade que não tem mais retrocesso. Mas, ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, uma nova oportunidade também está sendo dada à Terra. Nova oportunidade aos que estão encarnados, aos que estão encarnando, e até alguns desencarnados que ainda têm condições de reencarnar como seres medianos, que já não são mais capazes de cometer crimes abomináveis e homicídios, enfim, nenhum crime que manche a áurea da Terra. Então, nós estamos aqui, criamos um cinturão em torno da Terra, um cinturão parecido a nível de analogia, parecido com o anel de Saturno, mas nós criamos esse cinturão não é feito de gases e nem é feito de poeira estelar, ele é feito de naves. E o comando dessas naves está lá na estrela guia no Sol, próximo ao Sol. Então, preste atenção ao que está vindo do céu. Se até os anos 2000, poucos meteoritos eram vistos, poucos meteoros eram vistos, daqui para frente, né, com as perturbações que ocorrem no cinturão de asteroides aqui próximo à Terra, muitos meteoritos, muitos meteoros serão vistos no céu. Observem o que está acontecendo no planeta. Observem a nova postura dos seus governos que acanhadamente reconhecem a nossa existência, a nossa presença e a nossa intervenção. Começou com o primeiro-ministro do Canadá, que, a nosso pedido, deu uma entrevista no ano de 2014. Essa entrevista foi vetada e somente há pouco tempo veio à tona a íntegra de tudo aquilo que ele falou. Então, tudo que eu falei anteriormente, falando da minha presença, falando das naves, falando que não existem espíritos, existem entidades biológicas, extrafísicas. Então, quando um encarnado, vamos chamar assim, quando ele troca de situação, ele deixa cair a matéria na Terra, porque essa matéria pertence à Terra. E ele continua num outro tipo de matéria que vocês já conhecem, que já estudaram, que se chama matéria quintessenciada, ou corpo aquoso, ou corpo perispiritual, ou mesmo corpo espiritual, dependendo do grau evolutivo desse ser. O que vocês chamam de espíritos, nós chamamos de entidades biológicas extrafísicas. O que vocês denominam como nosso lar, nós denominamos como uma nave que está aqui nas imediações interdimensionais do planeta Terra. O que vocês chamam de colônias espirituais, da mesma forma, são naves plasmáticas, físicas ou outros tipos de naves que vocês não conhecem, que vocês ainda não percebem, né? E que estão próximas dessa dimensão no trabalho de intersecção com as suas inteligências.
não é isso? Então, existem muitas coisas que vocês já estudaram, que vocês se prepararam, mas que vocês não prestaram atenção. Que vocês não ficaram atentos para o que estava sendo falado, demonstrado naquele momento. Por muitos e muitos séculos, vocês abusaram da inteligência, da razão e da própria bondade de Oxua para com vocês. Vocês transformaram a mente de vocês, o coração de vocês, o espírito de vocês, numa imensa lixeira. Vocês se preocuparam muito com as questões de fórum imediato, satisfação dos seus prazeres imediatistas, aquisição de bens que não lhes eram necessários, fizeram escolhas erradas, sabendo que estavam fazendo escolhas erradas, ainda quando acreditavam que a vida não acabava com o túmulo, deixando para a próxima e para a próxima e para a próxima encarnação o trabalho de estabelecer as correções. Vocês transformaram a razão de vocês num imenso abismo de exploração inferior, sendo exploradas por aqueles que, dentro da doutrina espiritualista, vocês chamam de dragões, ou de alambaques, ou de espíritos cruéis, e que nós também chamamos de ebes inferiores, de raças inferiores que permeiam esse vasto universo e que se aproveitam quando encontram esse estado de coisas em qualquer criatura, aproveitam para quê? Vampirizar, sugar, explorar, mas principalmente escravizar. Quantos reptilianos inferiores não estão encarnados aí no orbe, na qualidade de primeiros ministros, presidentes, governantes, porque eles não encarnam para ser um João Ninguém que vai varrer a rua. Eles não encarnam com esse fim. Eles não encarnam para passar privações financeiras ou dificuldades materiais. Eles sempre encarnam nos círculos que podem lhes dar satisfações em todas as áreas da matéria e lhes dar condições de que eles possam acessar o poder. Quantos greys inferiores não estiveram encarnados na forma de papas, na forma de grandes escritores, filósofos? A eles foi negada a oportunidade de ter acesso à luz? Não. Eles simplesmente fizeram escolhas que estavam de acordo com as suas qualificações, os seus desejos, os seus anseios. E aí, o que acontece com essas pessoas? É claro que, pela misericórdia divina, pelas leis de Oxua para este planeta, elas têm novas oportunidades. Porque até então, esse planeta estava à conta de planeta escola, de planeta hospital e até de planeta prisão. Então, eles voltavam ao corpo. E aí tinham novas oportunidades.
e se tornavam renitentes no mal mais uma vez. E voltavam ao corpo com novas oportunidades. E novamente cediam aos seus impulsos inferiores. Até que, por amor, misericórdia, essas pessoas começam a ter novas oportunidades na romagem física, mas dentro de cárceres mentais, sendo aprisionados dentro do próprio corpo, recebendo no seu cérebro doente ou imperfeito a nova oportunidade de retificação que ele necessita. E aí, o que a gente tem visto? Uma parte imensa da população com todas as anomalias psíquicas como nunca se viu neste planeta. Porque se na antiguidade da sua história os governantes eram loucos, como Nero, como muitos dos faraós, como muitos governantes, vocês têm que analisar que eles, muitas vezes, eles casavam entre si, irmão com irmão, filho com pai, porque se consideravam divinos, filhos dos deuses, e não queriam que essa divindade fosse disseminada. Então, eles ficavam entre eles, casando pai com filho, mãe com filho, irmão com irmão, tio com sobrinho. E, é claro, resultava numa consanguinidade completamente parental, né? E com corpos debilitados, cheios de doenças, principalmente a loucura. Mas hoje, essa loucura não é devido à proximidade consanguínea. Essa loucura é fruto de todas as escolhas indevidas. O que nós temos que entender é que a Terra está passando para uma nova dimensão. Esse ano de 2020 é o grande portal para o qual a humanidade passou. Está passando. Alguns conseguiram entender o significado dessa dimensão que se abriu. A maioria não. Então, a esses que estão entendendo esse novo significado, eles também têm um novo olhar, um novo entendimento, uma nova condição de aceitação dos fatos. Eles estão mais calmos, vocês estão mais calmos. Não obstante as dificuldades, as limitações, até mesmo as enfermidades que vocês estão sendo experimentados. Mas vocês estão mais tranquilos, vocês estão até mais felizes, se vocês analisarem com a perfeita razão esse novo momento de vocês. E assim continuarão. Vocês estão sob a nossa tutela. E todos aqueles de boa vontade também estarão. Isso significa que vocês estão debaixo da nossa luz. Portanto, estão iluminados, protegidos por essa luz. Mas aqueles que optarem por continuar nas trevas da ignorância, do coração endurecido, da mente imediatista, do consumismo exacerbado, estes estarão na escuridão. E no escuro só se enxerga quem nele está habituado a viver, ou seja,
os seres da escuridão. Então, eu quis, mais uma vez, encerrando esse estudo sobre a razão, fazer relembrar aos irmãos o motivo pelo qual eu, uma entidade, um ser biológico, extrafísico, cujo corpo está longe de ser entendido por sua mente, que ainda não consegue conviver com duas vidas simultâneas. É difícil, João Pedro, entender como que se reconhece um corpo perispiritual. Como que se reconhece a matéria quintessenciada. É difícil para o homem material lidar com esse sentido, mas quando você vê um avistamento daquilo que vocês chamam de espírito, de um ser que está fora da sua dimensão, de uma entidade espiritual, vamos assim denominar. Quando você vê o avistamento de uma das nossas naves, seja ela física, seja ela plasmática, seja ela holográfica, não importa. O que você está vendo ali naquele momento é a matéria quintessenciada. A matéria quintessenciada, ela tem propriedades químicas, físicas, identificadas pela sua ciência. Mas, ao mesmo tempo, ela tem propriedades que não são reconhecidas pelos homens da sua ciência. Por isso, ela chama-se matéria da quinta ou de quinta essência. Você conhece matéria de quarta essência, que tem 3 dimensões. A matéria quinta essenciada tem 5 dimensões. Pode ter até mais, dependendo do grau de evolução que o espírito ou a entidade tiver. Então, nós vamos parar aqui. Estejam atentos ao céu. Olhem com o coração, porque todo aquele que está ligado à nossa consciência, pelos laços do amor, eles estão prontos para nos verem, nos enxergarem e nos sentirem. Nós temos grandes avanços em todas as áreas. Na área da ciência, da educação, de segurança, e mais principalmente, que interessa muito a vocês da Terra, nós temos grandes avanços na área da medicina. Avanços surpreendentes. Então, aqueles que têm o coração puro, que nos aceitam de boa vontade, que nos reconhecem pelo coração e não pela visão, aqueles que confiam na nossa presença, esses estão em contato com a nossa consciência. E nós estamos em contato com a consciência deles. E nós estamos aí, para que vocês possam se comunicar conosco. Muito grato a todos vocês. Tenham muita paciência com esses sintomas que vocês estão sentindo, principalmente em dezembro, né? Este mês é um mês de intensa atividade solar. Essa atividade vai mexer com todo o planeta, vai mexer com os seus corpos, né? Então, muito mais cansaço, muito mais indisposição, mas isso também passa. Vocês vão sobreviver a isso. Tenham paz, permaneçam em paciência, não se afastem do sentimento de luz que vocês são. Profiram essa palavra várias vezes ao dia. Eu sou luz, eu sou luz. Transformem isso no mantra. Vivenciem isso.
Permita, nas suas reflexões, imaginem que os seus chakras são lanternas, são luzes que estão iluminando não só o seu corpo, mas tudo à sua volta, e deixem brilhar a vossa luz. Que Oxua derrame sobre todos vocês as suas bênçãos de amor e paz, em nome do grande governador deste planeta, em nome do comando Ashita Shahan, em meu nome e em nome de todos os comandantes que aqui na Terra estão para o trabalho de amor ao Cristo, eu me despeço de todos vós. Câmbio final. Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome de Jesus, nós abrimos esse trabalho. Em nome de Jesus, nós encerramos, mas para sempre ele esteja aberto em nome do amor. Que assim seja, graças a Deus.